Paz e graça para você ligado nessa emissora. É hora de começarmos o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. E hoje é aquela noite em que nós fazemos o debate num formato um pouco diferente. Temos um tema, dois debatedores com posições bastante diferentes em relação ao tema, e eles vão se inquirir mutuamente. E você de casa terá a oportunidade então de conhecer todos os aspectos, todas as facetas dos dois lados da questão debatida e ao final do programa tirar suas próprias conclusões. O assunto de hoje é a questão do pecado. Nós todos somos pecadores, mas aqueles que conhecem a palavra de Deus e amam ao Senhor Jesus Cristo, obviamente odeiam o pecado. E, certamente, buscam a santificação para se livrarem do pecado. Não é? Ser de Jesus, seguir a Cristo, como diz a música que o missionário R.R. Soares gosta tanto, né? Significa imitar o seu estilo de vida. E Jesus não pecava. Jesus era absolutamente santo. Aliás, a palavra de Deus diz, desde o Antigo Testamento, sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Portanto, ser cristão, ser de Deus, ser de Jesus implica em santidade. Até que grau? Será que é possível nós nos santificarmos gradativamente e continuamente até chegarmos a, ainda nesta vida, ficarmos isentos de pecado? Deixarmos de pecar, pelo menos em algum aspecto? Isso é possível? Para alguns grupos de cristãos, sim. Para outros, não. E as duas posições, evidentemente, têm conflitos, né? Você vai examinar as duas posições, uma delas eu já vou adiantar aqui, cujo conflito é, não, nós nunca deixaremos de pecar nessa vida, então a gente nem tenta. Essa é a questão, né? Minha. Eu estou falando isso baseado na minha vida e na vida de um monte de crente que eu conheço e pastoreio. Já que a gente não vai deixar de pecar, então, vamos esperar a morte, porque na ressurreição a gente vira santo. Por enquanto, tá certo isso? Acho que não, né? Então, será que é possível nos aproximarmos o máximo possível da santidade? Qual é o grau que nos separa dela? Ou ela é possível sim? Vários líderes cristãos de renome defenderam essa ideia. Vamos ouvir os argumentos e vamos tirar nossas conclusões ao final do programa. A primeira você já tirou. Ficar acomodado porque não podemos deixar de pecar. Olha, isso tem muito mais a ver com o compromisso com o diabo do que com Jesus. É ou não é? Está no ar o Vejam Só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus Agrade, estamos iniciando mais essa edição do programa Vejam Só, convidando você a concorrer aos brindes que vamos sortear durante o programa e também ao final da semana. Para concorrer, basta entrar no site do programa, vejamsó.com.br e votar na enquete. Só isso, mais nada, tá bom? Muito bem. Eu tenho absoluta certeza que você aí de casa está extremamente curioso ou curiosa para saber quem são os dois irmãos que vão discutir um assunto tão assim, né? Pois é, eu também. Fiquei contente de saber desses dois irmãos que aqui vieram. Você já os conhece de outros debates, são debatedores de renome, mas acima de tudo, são dois homens de Deus, pastores de igreja local. Isso é muito importante, porque teólogo até o diabo né? Pastor de igreja local que tem que se haver com os dramas das almas humanas, isso é crucial. Eles são pastores de igreja local, vão dar o endereço para vocês, são teólogos, professores de teologia, e amam a palavra de Deus, eles creem na Bíblia Sagrada. Essa é outra diferença também, né? Então, com muita alegria, nós recebemos aqui o reverendo Nilson Fontinelli Piedade, ministro da Igreja Metodista Livre, professor de teologia e colaborador do Vejam Só. Seja bem-vindo, reverendo. Para a gente é um prazer, professor. Eu agradeço mais uma vez o convite, né? É um prazer a gente estar aqui compartilhando e colaborando com o pensamento acerca da palavra de Deus, né? O senhor apanha muito quando vem aqui? Fala nas mensagens. Então, alguns temas o pessoal exagera, mas é o pessoal tranquilo. Que exagera, o senhor não, né? Não. Mas é tranquilo, eu acho legal porque o retorno, as pessoas que
entram em contato, né, das mais diversas regiões. Eu lembro, nunca esqueço, teve um dos debates que eu cheguei a receber muitos e-mails do exterior. Eu cheguei a receber mais de 30 e-mails, assim, o pessoal contactando, né? Então é legal, é uma oportunidade bem interessante. Onde fica a igreja que o senhor pastoreia? Então a gente está na zona noroeste de São Paulo, é mais região de Pirituba, né? Só que ainda próximo à Marginal, ali a Ponte do Pequeri. Fica na rua Santa Romana, 288. É a Igreja Metodista Livre de Vila Bonilha. Muito obrigado pela presença do irmão. Ok. Do outro lado, o que você também conhece, pastor Marcos Granconato, da Igreja Batista Redenção. Seja muito bem-vindo, pastor Marcos Granconato, paz e graça. Paz, é um prazer estar aqui, mais uma vez cooperando com o programa, é uma honra poder participar de novo. O tema é polêmico, então a Ana se esmerou em trazer os dois mais polêmicos debatedores que já passaram pelo Vejam Só. Farei ao senhor a mesma pergunta que eu fiz ao reverendo Nilson e ao pastor Thomas, seu colega. Sim. O senhor apanha muito nas mensagens que recebe? Sim, quando o tema é mais caloroso, tem pessoas que escrevem coisas muito mal educadas. O pastor Thomas chegou a comentar, o senhor é o filho do diabo e xinga. Sim. Com palavrão. Então quem xingou não é? É interessante ver isso aí, as pessoas atacam e elas se contradizem no próprio ataque, dizendo, vocês não são de Deus, onde já se viu e tudo mais, vocês não creem no poder do Espírito Santo, e coisa do tipo assim, especialmente quando o tema são a soberania de Deus, o calvinismo, ou questões da teologia pentecostal, que é a grande maioria no Brasil, e nós não somos pentecostais, e nós debatemos acerca disso. Então aí os ânimos se acendem e as pessoas vêm para cima com bastante violência. A gente está acostumado já, né? Então, tudo bem, né? Onde Paciência. fica a igreja que o senhor pastoreia? A nossa igreja fica na Avenida General Ataliba Leonel, 3.780, na Parada Inglesa. Então é bem facinho de chegar, tem estação do metrô lá pertinho, a estação Parada Inglesa, estação Tucuruvi. E bastante gente que assiste o programa vai lá, de vez em quando, visitar a gente. Chega lá... Mas não xingar o senhor? Não. Quem vai lá, vai porque quer conhecer e tudo mais, a gente é amiga, né? E várias pessoas aparecem por lá dizendo, eu vi você lá no Vejam Só e eu vim aqui para conhecer a sua igreja. E vão lá, é muito legal. Divergir é ótimo, né? Até entre o grupo de discípulos de Jesus e dos apóstolos havia divergência. Isso não é problema. O problema é quando você desrespeita. Né? Aí não dá. Vamos assistir a matéria que apresenta o tema de hoje. Vejam só. Quem nunca ouviu a frase errar uma vez é perdoável? Errar 2 vezes é humano? Errar 3 vezes é burrice? E persistir no erro é compartilhar com a imoralidade. Será que errar o alvo é praticar algum pecado? Errar 2 ou 3 vezes mostra-nos que a pessoa tem que aprender antes de superar o problema. Adquirir experiência, conversar com os outros e se analisar. Mas até que ponto isso é válido? Aprender com os próprios erros é muito romântico. Mas aprender com os erros dos outros é ser mais inteligente. Quando se falha em alcançar a finalidade para a qual se foi criado, em algum momento será cobrado o porquê do acontecimento. E sabemos que o pecado afetou a todos que vivem desde o início dos tempos. É ele que separa o homem do Pai Celestial. O pecado faz a humanidade precisar do perdão. Sem perdão, não há vida eterna, não há graça e não há justiça. A teoria da evolução considera que os animais não pecam. Eles vivem segundo sua natureza e não experimentam nenhum sentido de culpa por seu comportamento. É certo que o homem tem sua natureza física, porém, essa parte inferior de seu ser foi a criação de Deus. E é plano de Deus que esteja sujeito a uma inteligência divinamente iluminada. O pecado é o resultado de uma escolha livre, porém má do homem. Do pecado vem o sentimento de culpa, que na dose certa ela demarca os limites do que podemos ou não fazer, dos nossos valores, daquilo que consideramos ético e justo. A culpa deve ser transformada em percepção do outro,
em formas de ver melhor o outro. Se pecar é errar, e o homem não é um ser perfeito, será que é possível deixar de pecar? Ou mesmo viver sem pecar? É disso que vamos falar hoje no programa Vejam Só. E nós vamos fazê-lo daquele formato com perguntas e respostas, com tempo limitado para as respostas e tal, tá? Você que acompanha o Vejam Só, conhece, de vez em quando a gente faz esse tipo de debate aqui. O reverendo Nilson Fontinelli Piedade, ministro da Igreja Metodista Livre, vai defender qual ponto de vista, reverendo? Então, eu creio, reverendo, que é plenamente possível o cristão viver sem pecar. Plenamente? Plenamente possível. Não estou com isso dizendo que o cristão, né, ele teve toda a sua natureza carnal transformada, toda essa questão. E que ele se tornou, de certa forma, vamos dizer, um santo em vida, no sentido, não santo como a palavra nos chama, mas um santo assim, de perfeito no sentido de que ele está imune totalmente ao pecado. Mas o que eu creio é que pelo poder de Deus que opera no cristão, né, baseado nesse poder de Deus, o cristão tem plenamente condições de viver sem pecar. Então, a partir do momento que eu aceitei Jesus Cristo e que eu fui liberto do pecado, se eu buscar esse poder de Deus, se eu estiver crendo nesse poder de Deus, eu consigo viver sem pecar. Essa é a posição que eu creio com relação ao fato de que o cristão, ele pode deixar de pecar? Pode. O cristão, ele só peca por acidente, ou ele só peca mesmo, vou usar uma expressão aqui, sem vergonha mesmo, porque ele quer muitas vezes cometer o pecado, mas ele tem condições de viver sem pecar, plenamente. Qualquer cristão? Qualquer cristão tem condições. O que Deus nos deixou disponível do poder dele, da palavra dele, a gente tem condições de viver sem pecar. É isso que eu creio. Só uma curiosidade, irmão, essa era a posição de Wesley? A posição de John Wesley. O John Wesley, inclusive, é até interessante, porque o John Wesley é feito uma leitura, John Wesley às vezes uma leitura um pouco desvirtuada do que o Wesley ensinava. Mas quando o John Wesley tratava sobre a perfeição cristã, inteira santificação, o pecado nos crentes, são alguns sermões de Wesley, ele é muito claro nessa questão, de que ele crê realmente que o cristão pode viver sem pecar. É verdade que a Igreja Metodista tem esse nome porque ele desenvolveu um método de santidade? Não, na verdade a origem do metodismo em si é que o Wesley, assim como alguns ligados a eles eram da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e eles, como estudante não, ali ele é professor, inclusive chegou a ser chanceler, eles tinham um grupo de estudos, né, e eles criaram uma metodologia, um sistema de estudos. É como se fosse hoje uma célula, que o pessoal tem aquele programa de estudo. Mas não era um estudo sobre a santidade, os tais clubes de santidade? Então, o pessoal começou a chamar de clube de santidade até por uma questão de ironia, né? Porque eles se reuniam na faculdade para estudar a Bíblia, porque eles eram sistemáticos nessa questão. Então é estudo da Bíblia. É da Bíblia. E aí até o termo metodista, ele veio por ironia. O pessoal dizia, são os metódicos, eles têm são metódicos, são sistemáticos na maneira de estudar. E aí apelidaram eles de Clube Santo. Só que acabou ficando depois metodismo e depois a ideia da santidade em si, ela até... ela veio, mas não exatamente por isso chamava Clube Santo. Era uma ironia que os demais usavam em relação ao grupo. Tá bem. Muito obrigado pela explicação e pela aula. Pastor Marcos Granconato, ministro da Igreja Batista Redenção. Qual a posição que o senhor vai defender, pastor? Eu vou defender a posição de que o crente, ele não consegue viver uma vida absolutamente sem pecado neste mundo. Eu vou defender a posição de que o crente, ele foi liberto plenamente, absolutamente, da culpa do pecado que lhe foi imposta, que foi imposta a toda a humanidade, por causa da queda de Adão. A Bíblia mostra que nós temos, todo homem tem uma culpa que é imputada, não é adquirida com práticas. Ninguém nasce inocente. Toda a humanidade, ela está debaixo da culpa do pecado e também debaixo da condenação do pecado. Então existe um aspecto do pecado que é um aspecto jurídico. E esse aspecto é a culpa e daí decorre a condenação. Quando alguém crê em Cristo, o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa é justificada.
E a condenação é removida. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, a culpa do pecado no crente é removida plenamente. Então, o crente está totalmente livre da culpa do pecado e por isso ele não é condenado. Por isso ele pode dizer que ele está salvo. Ele é um justo. Mas o pecado não é só culpa. O pecado é também ações. E das ações pecaminosas, o crente ainda não está livre, e isso é atestado não só pela própria Escritura, como também pela vasta experiência cristã de 2000 anos. O primeiro a afirmar que o homem poderia viver sem pecar foi um monge britânico chamado Pelágio. E perguntaram para ele, você conhece alguém? Ele falou, não conheço ninguém, mas eu acredito que é possível. No seu caso, você é assim, você é alguém livre do pecado? Ele disse, não, eu cometo pecados também. Então, ele cria, mas nunca tinha visto. Então, a vasta experiência cristã mostra que isso não existe. E a própria Bíblia, como eu vou mostrar aqui, a própria Bíblia mostra que os atos de pecado ainda estão conosco. É claro que existe uma redução nessas práticas por causa da habitação do Espírito que está trabalhando no crente, fazendo com que ele amadureça e se torne alguém mais santo aos poucos. Mas a ministração desse poder que foi mencionado pelo pastor e que livra totalmente o crente da prática do pecado, que é esse outro aspecto, não é o aspecto jurídico, é o aspecto vivencial, esse poder para essa libertação plena da prática, isso será ministrado sobre o crente somente na glorificação, quando ele estiver na glória. E existe um outro aspecto do pecado, um terceiro aspecto, que também não é removido já. E esse aspecto não diz respeito à nossa vontade, porque as práticas envolvem, como o pastor falou agora há pouco, envolvem nossas decisões, nossa vontade, até a safadeza, né, pastor? O pastor mencionou aí da sem-vergonhice da pessoa, de fazer o que quer e tudo mais, e de fato existe essa dimensão, a pessoa faz o que quer, não é inocente, ela decidiu fazer. Mas existe uma outra dimensão dentro do conceito de pecado. Eu falei de pecado como culpa, que é removida na justificação. Falei de pecado como prática, que é reduzida na medida que a pessoa vai sendo santificada. Existe uma terceira dimensão do pecado, um terceiro conceito paulino, predominantemente paulino de pecado, que é o pecado como natureza. Natureza pecaminosa. É aquela luta de Romanos 7. O bem que quero, esse não faço. Eu encontro em mim uma lei que me empurra numa direção para onde eu não quero ir, e muitas vezes eu tropeço, eu não consigo às vezes dominar as minhas paixões, às vezes eu consigo dominar a minha mão, mas eu não consigo dominar o desejo de mover a minha mão, e o desejo de mover a minha mão muitas vezes é pecado também, e eu consigo segurar a mão, mas eu não consigo segurar o desejo de mexer a mão, de mover a mão. Essa dimensão do pecado como natureza, o apóstolo Paulo fala, olha, vocês têm que mortificar isso, vocês têm que enfraquecer isso, mas não há como eu me livrar do pecado como natureza agora, porque eu não fui ainda plenamente santificado. Então, resumindo, pecado como ato, eu não vou me livrar disso nessa vida. Pecado como natureza, mesma coisa, vai ser mortificado, vai ser reduzido, eu vou ter que lutar contra isso, mas vai estar lá. A luta é contínua. Não tem como eu relaxar. Pecado como culpa. Este sim. Este é removido plenamente. Então, a gente vai falar sobre esse assunto, realçando o aspecto prático, né, vivencial. Se o homem pode não praticar. E eu vou defender que ele pode, com todo respeito aí, pastor, discordando da sua opinião. Sem problema algum. Assim a gente tem o debate, né? E você aí de casa, vamos lá. Você vai para o site vejamsó.com.br e vai votar na enquete. Segundo as Escrituras, é possível deixar totalmente de pecar? Primeira resposta, sim. Aí você está concordando com o reverendo Fontinelli. Segunda resposta, não.
você está concordando com o pastor Granconato. Terceira resposta, não sei, você está concordando comigo. Então você escolhe, tá bom? Votou na enquete, você pode ganhar o kit da Agrade, que hoje é este livro, Creia, são 99, se não me engano, 99 mensagens escritas por pastores brasileiros de renome, cada um escreveu algumas mensagens, baseadas todas elas numa palavra de Jesus, num versículo de Jesus lá, né? Esses irmãos escreveram 99 mensagens, e esse livro aqui, ó, foi dado para todos os militares brasileiros que foram e têm ido para o Haiti, e tem sido o sustento espiritual desses irmãos que estão lá, ou desses soldados brasileiros que estão no Haiti, numa experiência, né, tenebrosésima. Muitos ficaram morrendo de medo ao serem destacados por causa do voodoo, né? Então, esse livro tem sustentado essas pessoas e tem levado muitos a Jesus, tá? Vou mandar esse livro para você de presente, e também a camiseta da Academia Teológica da Graça de Deus, essa que você está vendo aí, onde você vai ficar muito elegante, bonito ou bonita, né? Estiloso ou estilosa, e mais bonito vai ficar se você, homem ou mulher, tornar-se aluno ou aluna da Agrade. Tem uma filial perto da sua casa, no Brasil inteiro tem mais de 600, com o curso bíblico, está presente em todas as unidades da Agrade, e também vários outros cursos, capelania, evangelismo, curso para obreiro, curso de escatologia, curso de análise bíblica, libras, música. Tem uma infinidade de cursos na grade. Você liga amanhã, agora não adianta. Pega o telefone, anota aí, 0 operadora 11 3115 0819. Liga amanhã para a Academia Teológica da Graça de Deus, fala com a Carla ou com as assistentes dela e se informa sobre qual a filial mais próxima da sua casa e quais são os cursos, além do bíblico, que são ministrados lá. Tá bom? Muito bem, deixa eu ver aqui. Vamos para o intervalo, a gente já volta com as perguntas dos nossos irmãos aqui no Vejam Só. Muito bem, estamos hoje com o programa Vejam Só no formato de debate, com perguntas e respostas dos debatedores. E conosco está o reverendo Nilson Fontinelli Piedade, da Igreja Metodista Livre, que vai defender a ideia de que é possível viver nesta vida sem pecar, né? Obviamente com a graça de Deus e tal. E ele vai defender essa ideia fazendo perguntas ao pastor Marcos Granconato, da Igreja Batista Redenção, que vai dizer que não é bem assim. Então, reverendo Nilson Fontinelli Piedade, o senhor pode começar fazendo a sua primeira pergunta. Ok. Minha pergunta, primeiro, toma por base o texto de Gálatas, capítulo 5, pastor Marcos. Quando Paulo fala ali da questão de andar no Espírito, né, e a questão da carne. Ali, nós conhecemos a descrição que ele dá do fruto do Espírito e das obras da carne. O senhor pode ler o texto, porque assim não cobre o tempo dele. Tá, ok. Então, aqui em Gálatas 5, a partir de 16, ele fala: andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Aí ele descreve os frutos, mas o que me chama a atenção é quando chega no versículo 24, quando ele diz: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Como que o pastor vê esse texto, que para mim ele é muito categórico, quando ele diz que quem é de Cristo Jesus, ele já crucificou a carne com as suas paixões e concupiscências. Porque o pastor há pouco afirmou na introdução de que é uma natureza carnal e que essa natureza carnal ela permanece na gente. O texto aqui me diz que foi crucificado com Cristo. Como que o pastor vê isso? 3 minutos, pastor Marcos. O apóstolo Paulo costuma usar essas figuras de linguagem para falar da realidade da mortificação de alguns problemas, né, que o crente enfrenta, que o pecador enfrenta na sua jornada cristã. Então, o fato dele dizer que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne e as suas paixões, não significa que a carne e as paixões não estejam ainda lá. O que significa é que o reinado da carne e suas paixões
não é mais um reinado, vamos assim dizer, dominante. Né? O que aconteceu com eles foi uma mortificação. Tanto isso é verdade, uma redução, um enfraquecimento, o império da carne não está mais presente, né, na vida deles e tudo mais. E tanto é possível que essas coisas aflorem eventualmente, tanto é possível que essa carne já crucificada se manifeste, que o apóstolo Paulo escreveu a carta exatamente para alertá-los acerca disso. Olha, tomem cuidado, afastem-se disso, porque vocês estão vivendo vidas que não está de acordo com a realidade que vocês vivenciam agora. Vocês são crentes. E sendo crentes, o Espírito Santo habita em vocês. Vocês podem viver vidas santas e, no entanto, isso não está acontecendo. Vocês estão vivendo em desobediência. Então, o apóstolo Paulo, ele usa essas figuras de linguagem, eventualmente, ele usa também a figura de despojar-se, né, que é uma figura militar, que tem também por propósito mostrar que há um enfraquecimento das obras da carne na vida do crente, mas não significa anulação completa. Até porque o Novo Testamento, as cartas de Paulo, outras epístolas também, todas elas lidam sempre, foram produzidas sempre, para lidar com problemas de pecado na igreja. Ou seja, mostrando que o crente ele está sujeito a essas coisas, ele não consegue chegar num grau, né, onde nunca mais ele vai pecar. Né? Quem dera fosse isso. Agora, note bem, isso aqui, se for entendido, né, da forma como o Senhor está dizendo, né, da forma como o Senhor está falando, que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, e isso significa uma anulação total da carne, então todos os crentes, todas as pessoas, não uma minoria, mas todas as pessoas, todos os que são de Cristo Jesus, sem exceção, todos eles não pecariam mais. Se nós formos fazer a leitura dessa forma, olharmos aqui os que são de Cristo crucificaram, e isso significa não pecar mais, então nenhum crente mais pecaria. Não precisaria ter esforço nenhum e nada mais disso. Obrigado, pastor. Reverendo Nilson, o senhor tem 3 minutos para comentar a resposta do pastor Marcos. Então, eu penso, quando nós pensamos que o apóstolo Paulo aqui usou uma figura de linguagem, eu penso que a força dessa figura de linguagem, quando ele fala que os que são de Cristo crucificaram, é tão forte quanto a crucificação de Jesus. Eu creio que, para mim, falar que quando ele diz crucificaram a carne, é apenas dizer que amorteceu, que fez uma coisa mais suave, é como se eu falasse que Cristo não morreu bem como a gente pensou. Realmente ele não morreu, Cristo fingiu que morreu, alguma coisa assim. Porque aqui Paulo diz que os que são de Cristo Jesus, eles crucificaram a carne. Então aqui ele é categórico no aspecto que crucificou a carne. Bom, o que mais que me chama a atenção aqui? Esse texto aqui, a gente cai de novo naquela dialética paulina. Que algumas vezes aqui, em alguns debates, a gente tem a oportunidade de falar o que o apóstolo Paulo costuma fazer. Quando o apóstolo Paulo está lidando com um problema que tem na igreja, o apóstolo Paulo costuma, normalmente, para chamar a atenção do público que está ouvindo, ele costuma encenar, ou digamos, ele costuma tomar a posição de um lado do grupo, e daqui a pouco o lado que se opõe. E normalmente ele chama os dois para conversa e depois ele dá a conclusão dele. Então aqui o que está acontecendo aqui na igreja? Nós todos conhecemos que os Gálatas começaram a se desviar da verdade, começaram a ir para práticas novamente da lei e coisas desse tipo. Então o que Paulo está fazendo aqui? O Paulo está exatamente dizendo para ele, olha gente, no que vocês sabem, no que vocês falam, é que realmente a carne milita contra o espírito. E que realmente a carne, a obra dela é isso, que não tem jeito, que isso está na carne. Ele disse, pelo contrário, quando nós olhamos para o Espírito, o fruto do Espírito é outro. Daí, nessa discussão, o Paulo chega à conclusão, ele diz, então, quer saber, na verdade, o que vocês precisam saber? É o que está no versículo 24, que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Por quê? Com certeza tinha gente aqui que estava dizendo, olha, a minha natureza carnal, ela é pecaminosa mesmo, e tem a minha natureza espiritual. Nós vamos ficar naquele dualismo antigo que existia, de que a matéria é má e o espírito é bom. E aqui nós vamos com a mesma situação. Por que você não consegue deixar de pecar? Porque a carne é má e as obras da carne são essas. E ela está só amortecida, né, como o pastor colocou. Só que aqui Paulo vai exatamente bater contra isso no versículo 24, quando ele diz, não,
quem é de Cristo Jesus, você crucificou a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, quando eu faço essa afirmação, né, pegando o que o pastor colocou, eu não estou afirmando com isso, então, que nenhum crente mais vai pecar. Eu volto àquela minha primeira fala, que todo crente potencialmente pode viver sem pecar. É uma questão de posicionamento dele. Da mesma maneira que os gnósticos lá no passado, né, e aqui algo semelhante, eles entendiam que a natureza é má, que a matéria é má e que não tem como a gente ficar livre dela, da mesma maneira eu entendo a visão de que o nosso corpo só vai ser glorificado após a nossa morte. É a mesma questão do gnosticismo. Não é possível você vencer porque a matéria é má. O espírito é bom, mas a matéria é má. E aqui Paulo está dizendo não. Pelo contrário, esses que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Com a mesma certeza que Cristo morreu e foi crucificado, da mesma certeza o pecado foi crucificado. Muito bem. Primeira pergunta respondida e comentada. Agora é a vez do pastor Marcos Granconato fazer a sua primeira inquirição. Mas é uma... desculpe, essa resposta do pastor, né, é uma teologia que não funciona. Porque fala que foi crucificado, mas não foi. Está vivo lá. Afirma que morreu como Cristo morreu e não morreu. Então, são palavras apenas. Não é o que funciona no mundo real. Né? É uma fábula. Não é realidade no dia a dia da igreja e na experiência do crente, do crente em geral. Bom, mas enfim, eu quero ler aqui um trechinho. Gostaria que o pastor comentasse. A Bíblia diz assim, em 1 João 1,8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. É possível algum crente chegar num nível de santidade em que ele possa dizer, olha, João, esse versículo aqui não se aplica a mim, porque eu posso sim dizer que não tenho pecado nenhum. Então, esse versículo aqui se tornou para mim obsoleto e eu posso falar com toda tranquilidade, eu não tenho pecado nenhum e eu não estou me enganando e a verdade está em mim. Então esse versículo, para a minha realidade, desculpe João, não se aplica. É possível um crente chegar nesse ponto? Essa é a minha pergunta. Okay. 3 minutos, reverendo. Tá, eu só queria fazer um adendo na colocação do pastor no início. Da mesma maneira que o pastor disse que a minha teologia não funciona, eu diria que a teologia, então todo o ensinamento bíblico, quando diz, olha, não peque, deixa o pecado, então também não funciona. É como se eu falasse para alguém, vá lá no mercado e compra leite condensado, mas eu sei que no mercado não tem leite condensado, mas eu vou vai lá comprar leite condensado, mas eu sei que não vai encontrar. Então, por que Deus fica falando para a gente não pecar, para a gente se santificar, se realmente Ele sabe que a gente não vai conseguir isso? Então, é ficar também falando coisas que não vai funcionar. Então, os escritores sagrados aqui erraram também nesse sentido. Vai funcionar, eu já explico. Então, agora o que eu vejo é assim, esse texto aqui de João, o que está acontecendo? Quando nós vamos estudar a Epístola de João, nós vamos perceber que o apóstolo João, ele sim está aqui vivendo agora nesse momento, exatamente o período do gnosticismo, muito forte, que estava entrando na igreja. Lá em João, quando ele escreveu o Evangelho, ele ainda estava um conflito entre judeus e cristãos. Aqui ele está convivendo com cristãos que estão sendo influenciados pelo gnosticismo. E é exatamente essa tese que depois de Agostinho, Calvino veio e tantos outros vieram ensinando, que a nossa natureza carnal, ela só vai ser vencida com a morte. Tá, o que acontece aqui? Esse pessoal influenciado pelo gnosticismo estava dizendo, eu não estou cometendo pecado. Mas por que eles estavam dizendo que não estavam cometendo pecado? Porque eles diziam que o pecado estava só na matéria. E que a matéria era impossível ela contaminar o seu espírito. Então, o meu espírito está bem, mas a matéria, ela não tem problema, é pecado, e o pecado ali, a matéria não consegue contaminar o espírito. Então, tanto que João aqui ele vai falando nessas epístolas que que o anticristo, ele nega que Jesus veio em carne, né? Mas por que ele afirma isso? Porque essa questão de carne, eles acreditavam que o perfeito realmente não tem como ele andar junto com a carne, com a matéria. Então, a defesa de João aqui é exatamente o seguinte: o povo aqui estava dizendo, não, nós não estamos pecando, porque o meu espírito está bom, eu não estou cometendo pecado, é a minha natureza carnal que é assim, mas ela não consegue afetar o meu espírito. É como um ensinamento que o pastor está passando hoje. O Cristo já libertou o meu espírito, ele já
tratou desse lado. Agora, a natureza carnal não é culpa minha. Essa natureza carnal, ela ainda está aí para ser trabalhada. Então, aí João vem e diz, não é bem assim. Se nós dissermos que nós não temos cometido pecado dessa maneira, ele diz, nós estamos dizendo que ele é mentiroso, porque ele está dizendo que isso é pecado. Ele está dizendo que essas práticas, se a gente voltar lá quando Paulo falou aos Gálatas, ele está dizendo que essas obras da carne são pecado. Então, o que João está confrontando ali, a igreja, é exatamente isso. Ele está dizendo uma situação do momento local, onde eles estavam negando que as práticas deles eram pecados. E ele está dizendo, não, essas práticas são pecados. É como se alguém chegasse hoje e falasse, eu tô roubando. Ah, mas isso não é pecado, porque eu roubei com a minha mão, é matéria e não é espírito. Ele diz, não, se nós estamos roubando e falamos que isso não é pecado, nós estamos dizendo que ele é mentiroso, porque roubar é pecado. Então, João está tratando disso. João não está generalizando e dizendo, olha, estou dizendo que nós não podemos dizer que não cometemos pecado, mas ele está tratando daquela justificativa que eles estavam apresentando ali. Seus comentários, pastor Marcos. O gnosticismo, na verdade, não era exatamente isso que o pastor está dizendo. Existiam, sim, grupos gnósticos que associavam a perfeição e a impossibilidade de pecar ainda estando o homem preso à matéria. Ainda que eles acreditassem que a matéria é má, e não é isso que nós calvinistas ensinamos, isso está sendo o colocar de uma ideia na nossa boca que nós nunca falamos. Nós nunca dissemos que o ser humano, a corporeidade humana é essencialmente má. Não, Deus criou o homem e tudo que ele fez é bom. Não dizemos isso, isso nunca foi dito, jamais diríamos isso. Mas o gnosticismo dizia sim, em algumas das suas vertentes, que existiam os homens que eram os pneumáticos. E esses homens pneumáticos, ainda que presos à matéria, eles eram capazes de viver sem pecar. E eles diziam, olha, nós podemos fazer qualquer coisa e nada nos corrompe, porque nós já atingimos a perfeição. Então, o perfeccionismo é, a rigor, inicialmente, uma concepção gnóstica. É o oposto. Está sendo dito aí que a minha posição reformada é a posição gnóstica. É o contrário. O gnosticismo, os gnósticos foram os primeiros perfeccionistas que existiram. Depois deles vieram os liberais e depois deles os pentecostais, em algumas vertentes. Mas o gnosticismo apresentavam-se como pessoas perfeitas, né, e dizendo que não podiam pecar. Bom, enfim, isso que o pastor disse agora, isso complica um pouco na hermenêutica do texto, porque se o que ele tem como alvo nesse versículo 8 é o problema de movimentos que estavam formando, não havia gnosticismo propriamente na época, que havia um movimento gnóstico em formação. Gnosticismo mais amadurecido aparece no século II. Século I nós temos um proto-gnosticismo, um gnosticismo embrionário. Né? É uma mescla de outras coisas. Mesmo na Galácia não havia um gnosticismo, não era nem o problema na Galácia o gnosticismo, não era o problema lá, não dá para associar tão fortemente o gnosticismo no texto de Gálatas como o pastor fez na outra resposta. Mas, 1 João 1,8 diz que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se eu associar isso ao problema gnóstico, então o versículo 9 perde para mim também a força dentro da igreja, que diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então isso aí também perde a validade para o problema dentro da igreja. E prossegue o texto, se dissermos, aí volta de novo, ou seja, a questão da existência do pecado emoldura o versículo 9 e o versículo 10 dizendo, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós.
Então, o apóstolo João, ele está tratando de um problema aqui que envolvia a igreja, dizendo, olha, nós pecamos sim, e a solução para o pecado não é a visão gnóstica, se tornar perfeito dentro da visão gnóstica ou protognóstica, não é se enganar dizendo, não, eu não pequei, eu não fiz nada, a solução é se arrepender. Você quer se livrar do pecado, não é através da busca de uma perfeição ilusória. Você quer se livrar do pecado, a solução é a confissão de pecados. É assim que se livra, não é através de um crescimento ou de um desenvolvimento que eu sonho alcançar um grau de perfeição que nunca será atingido. É a confissão que livra do pecado e não o amadurecimento espiritual. Bom, Reverendo Nilson, o senhor vai, se precisar usar em alguma resposta ou comentário, o senhor terá 1 minuto a mais, já que o teu oponente aqui estourou. Tá? Falei muito. Já marquei aqui. Sua segunda pergunta, Reverendo Nilson Fontinelli Piedade. Tá, a minha segunda pergunta, pastor, ela se encaixa lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. 12 e 13, aqui Paulo diz assim, aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. A minha pergunta é o seguinte, se o pecado não tem como a gente viver sem pecar, então por que Deus falou aqui que Ele é fiel e que no momento da tentação Ele me dá plena condição de eu vencer essa tentação? É o que o texto está dizendo. Como que você vê isso? 3 minutos, pastor Marcos. Não, eu vejo isso como um versículo que mostra que nós não podemos lançar sobre os ombros de Deus os nossos fracassos. Né? Nós não podemos chegar e dizer assim, olha, Senhor, eu pequei, mas também cá entre nós, né? A culpa não é totalmente minha. A culpa é do Senhor que fez com que a tentação viesse sobre mim aí de um jeito que eu não poderia suportar. Né? Então, o propósito desse versículo é esse, é mostrar, olha, vocês não podem lançar a culpa dos erros de vocês, dos desvios de vocês, a soberania de Deus, é o modo como Deus administra a história. Né? A culpa de vocês está no fato de vocês fazerem o que fazem por falta de responsabilidade, por falta de maturidade, por falta de seriedade na vida cristã, coisas que são próprias do crente no seu desenvolvimento espiritual. Né? Agora, atribuir a Deus a culpa, dizer, olha, eu caí porque a tentação foi grande demais e não deu para suportar, isso seria um subterfúgio, uma forma covarde de enfrentar o problema. O problema está na pessoa, não no modo como Deus administra aí a tentação na nossa história. Existem formas diferentes de tentação. Né? Existem tentações que têm origens externas. E essas tentações de origem externa, que são essas tentações que são mencionadas aqui, que nos sobrevêm, coisas que nos cercam e nos convidam e nos chamam, né? O texto diz, olha, o Senhor, Ele não permitirá que essas tentações, elas levem vocês e obriguem vocês a pecar. Né? Agora, existem tentações que Tiago menciona que são de origem interna. Essas tentações, elas estão lá. E muitas vezes nós não conseguimos nos livrar delas. Elas estão no coração da gente. Né? Elas continuamente nos convidam em certas direções. E o crente, muitas vezes na sua jornada, ele se surpreende tropeçando, caindo. É por isso que nós precisamos de um advogado. Se nós chegássemos ao ponto em que essas tentações nunca tivessem efeito nenhum sobre nós e nós pudéssemos com todo o vigor vencê-las, essas tentações que são geradas dentro de nós, como fala Tiago menciona isso, né? O coração humano, e Jesus também menciona isso, o coração humano produzindo, sendo uma fonte contínua dessas coisas. Se nós pudéssemos chegar num estágio em que nós estivéssemos livres de cairmos em face dessas coisas, nós não precisaríamos mais de um advogado junto ao Pai. Não haveria mais necessidade disso. Não pecaríamos mais. Ok.
Reverendo Nilson, seus comentários. Eu vou, com todo respeito, pastor, mas eu vejo o seguinte, né? A sua colocação, para mim, ela não me convenceu a questão do texto. Porque o texto ele é categórico quando ele diz que não há tentação que não seja humana, ou seja, a nível que você possa suportar. Então, quer dizer, é possível que um ser humano cristão hoje ele possa suportar a tentação. E aqui ainda o texto é categórico. Ele busca a fidelidade de Deus e diz: Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Mas, Senhor, a minha natureza carnal ela é mais forte do que eu. O que está dentro de mim é mais forte, me leva a pecar. Peraí, mas o texto aqui diz que Deus é fiel, ele não vai deixar acontecer algo que seja maior do que você. Então, para mim esse texto aqui ele é categórico. Que realmente Deus aqui diz que não vai permitir tentação que seja além do que eu possa suportar. Seja o meu interior, seja o meu exterior, o texto é categórico. Então, como que eu vejo essa questão toda que me chama a atenção? Essa questão do pecado. Né? Quando eu olho, aí eu vou usar a questão de John Wesley. Né? Já que nós mencionamos o Wesley no começo, a visão de John Wesley. O John Wesley eu acho que abordou muito bem e nos levou a entender bem essa questão. O John Wesley ele trabalha com a questão de que a partir do momento que Cristo me libertou, eu fui libertado não só da culpa, do pecado, mas também do domínio do pecado, que está lá em Romanos, quando ele fala que o pecado não terá domínio sobre vós. Então eu fui livrado também do domínio do pecado. Então, até usei uma vez uma expressão aqui, é como se fosse uma fábrica que produz determinado tipo de produto. Aí chega uma hora que Cristo vem e encerra a fábrica, ele fecha a fábrica. Só que ainda tem produto no mercado, só que esse produto vai ser recolhido no mercado. Então o que acontece? O pecado, Cristo me deu liberdade, me livrou do pecado. A Bíblia diz que ele me libertou, que em Cristo eu fui liberto do império das trevas e da morte. Então ele me libertou do pecado, ele encerrou o pecado em mim. Mas e aí? E esses pecados que os crentes cometem por aí? É o produto que ainda ficou. Mas esse produto eu tenho condição de eliminar ele do mercado, agora eu tenho. Por quê? Aí vem uma questão que se trata dentro do movimento wesleyano. A minha carne ela tem o que se chama pecado inerente, não é mais o pecado. Ou seja, a minha carne se habituou a pecar, e pelo fato dela ter se habituado a pecar, ela precisa ser disciplinada agora. E essa disciplina eu tenho condições de aplicar, que é o que o texto está dizendo agora. A tentação que vem, Deus é fiel e você tem como dominar. Então o que me chama a atenção aí? Eu vou usar de novo um exemplo, eu acho que num dos debates aqui eu usei, mas eu acho que aí fica claro para quem está ouvindo entender o que eu estou falando sobre o Wesley. Eu tive 2 anos crises de vesícula, e eu senti a dor logo após o almoço e era terrível aquilo. Depois de 2 anos eu fiz uma cirurgia, eu tirei a vesícula. Só que eu fiquei por 1 mês sentindo a dor na vesícula. Não tinha vesícula? Não tinha mais vesícula. Aí eu precisei o quê? Começar a disciplinar o meu cérebro, para que o meu cérebro entendesse, não existe mais, essa vesícula não está mais aí. Então você não tem o porquê sentir dor na vesícula, porque o meu cérebro estava acostumado. Então é dessa maneira, né, concluir meu pensamento, é essa maneira que o Wesley trabalha e que eu concordo. Que o pecado não está mais em nós. O que tem é uma carne indisciplinada que se acostumou a pecar, só que essa carne agora eu posso disciplinar, que é o que o texto me diz. Deus é fiel e não vai permitir além da força. Então eu posso vencer o pecado? Posso. O crente pode viver sem pecado? Pode. O poder de Deus está aqui, a fidelidade de Deus está aqui e a gente consegue dominar a nossa carne. Então o pecado não está mais. O que tem é uma tendência ao pecado, uma aparência de pecado, mas que não é mais. Bom, o senhor usou o seu 1 minuto de multa. Okay. Tá pago. Então vamos lá. Agora é a segunda pergunta do pastor Marcos Granconato. É uma pena que o apóstolo Paulo não soubesse disso. Porque o apóstolo Paulo, ele dizia que o pecado estava em seus membros. A vesícula do pecado não era só uma ilusão para ele. A vesícula do pecado nele era uma realidade com a qual ele tinha que lutar todos os dias. Romanos 7:23 diz: mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Não foi removida a vesícula, ainda está lá. Então o apóstolo Paulo não conhecia a teologia de Wesley. O apóstolo Paulo era calvinista e não era wesleyano. Mas a minha pergunta é a seguinte... Vocês vão dar conta, os dois, vão encontrar os dois lá no céu. Eu fiz a amizade. Tanto Paulo quanto Wesley, Calvino, vocês vão ver. Você sabe que Wesley era muito amigo de Whitefield. Sim. E Whitefield era calvinista roxo, né? E eram grandes amigos. Então, pastor, nós podemos ser grandes amigos Com também, certeza. né? Sem problema, né? Sua pergunta, pastor. A minha pergunta é a seguinte, pastor.
O texto de Filipenses 1,6 fala assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo fala isso em Filipenses 1,6. Em 1 João 3, versículo 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Então, esses textos mostram que existe um trabalho de aperfeiçoamento que só vai terminar quando Jesus nos chamar, quando estivermos no estado eterno. Como é que o irmão lida com essas questões, com esses dois textos, que fala de uma obra de aperfeiçoamento, uma obra de santificação, que só termina quando o Senhor voltar, ou quando o Senhor nos chamar, quando estivermos na glória? Qual que é a interpretação wesleyana ou do Senhor para esses versículos, por favor? Eu começo, eu só queria primeiro aproveitar esse tempo que eu tenho aqui e responder a questão do Romano 7. Quando você fala que Paulo diz o pecado que está nos meus membros. Eu concluo ali Romanos 7, acho que ele não pode ir sem o versículo 24 e 25, que ele diz: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? No futuro. Quem me livrará? Daí ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. O que Paulo deixou claro aqui? O Paulo fez de novo a dialética dele. Ele ensinou alguém que está dizendo: o pecado está em mim, eu não consigo, está nos meus membros, como que eu faço? E aí no final ele diz: então gente, está perdido. Se o pecado está em mim, eu não consigo, estou perdido. Quem que vai me livrar disso? Aí o Paulo vem dessa resposta: eu tenho uma notícia para você. Ele disse: graças a Deus por Jesus Cristo, porque é Ele que conseguiu me dar essa liberdade. Então a gente não pode ver essa fala de Paulo, a gente não podemos ver essa fala de Paulo sem a obra de Jesus, porque aqui no final ele mostra que um Jesus libertou os meus membros, que Jesus conseguiu agora me fazer com a mente ser escravo dele. O texto diz: quem me livrará? Tá. Quem me livrará? Essa é a pergunta que ele faz, a pergunta retórica que ele faz, para daí ele dar a resposta. E quanto a esse texto do aperfeiçoamento? Tá. Então essa é a questão do texto do aperfeiçoamento. Eu volto àquilo que eu falei há pouco. Né? Na visão wesleyana, como o pastor perguntou, como que nós wesleyanos lidamos com isso. A santificação, nós podemos vê-la como uma crise ou como um processo. Eu posso ver a santificação, a possibilidade de um momento instantâneo, de eu conseguir, pela minha busca diante de Deus, algumas coisas, eu ter uma experiência maravilhosa com Deus num único momento, ou isso pode se dar num processo, como eu falei, onde eu vou disciplinando a minha carne. Só que quando ali ele está falando dessa obra que o Senhor está aperfeiçoando em nós e que vai concluí-la, para mim isso não trata só da questão do pecado, trata de tudo. Por quê? A gente ainda convive com a morte hoje, nós convivemos hoje com várias... Quando nós brincamos aqui, tem coisas que nós não sabemos, nós vamos saber quando chegar no céu. Quer dizer, tem muita coisa de Deus que eu não conheço. O que Deus revelou aqui para mim foi o suficiente para que eu conheça. Então, eu vejo que quando ele está dizendo que a obra que o Senhor está fazendo em nós, ele vai completá-la até o dia de Cristo, ele não está dizendo só sobre pecado. Ele está dizendo tudo o que Deus está fazendo na minha vida. Enquanto eu estou aqui na terra, porque Deus tem um plano. Seja para me usar para ganhar alguém para Jesus, aquilo que Paulo fala, que o viver para mim é Cristo. Ou seja, para eu estar vivendo, Deus tem um plano para que eu esteja. Então, essa obra Deus está fazendo na minha vida, o Senhor está trabalhando na minha vida. Mas agora a gente pegar e reduzir isso, simplesmente a questão de dizer: olha, está vendo aqui é o pecado, que ele não completou ainda a obra, e que ele vai terminar lá. Não, ele está falando da vida toda cristã. Dia após dia o Senhor está nos fazendo crescer e aprendemos com ele. Seus comentários, pastor Marcos, em 3 minutos. O pastor, meu oponente, bondosamente falando, ele respondeu o que eu queria escutar mesmo. Porque ele disse: não, isso envolve o livramento da morte e tudo mais, não só o pecado. Eu concordo. Né? O pecado está no bolo. Né? Claro que não é só o pecado, é o livramento da morte, é o livramento de tantas coisas, essa realidade presente, tudo mais, ele vai completar a sua obra, isso, mas concordo com a resposta do Senhor que disse: olha, esse aperfeiçoamento está incluindo também o pecado, a questão do pecado. Nós vamos atingir essa perfeição só no céu. Então, agora, demos as mãos. Nasceu um calvinista aqui no programa. Eu estou brincando com o senhor. Eu quero incrementar a minha resposta aqui, pastor, o meu comentário, dizendo o seguinte: o apóstolo Paulo, no mesmo texto de Filipenses 3, ele fala o seguinte: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição.
Ele fala. Eu não atingi a perfeição. Eu não cheguei nem na ressurreição, ele fala, quando olhamos o texto no versículo 11, e também nem obtive a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. E aí ele fala, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando o crente que ainda não atingiu a perfeição, estamos falando aqui do apóstolo Paulo, ele diz, eu não atingi a perfeição. Ele escreveu isso no ano 62, 63, um pouquinho antes da sua morte, 3 anos talvez antes da sua morte, 3 ou 4 anos no máximo antes da sua morte, ele falou, eu não atingi a perfeição. Mas eu prossigo para o alvo e eu vou chegar lá quando? Quando eu receber o prêmio da soberana vocação. A chamada soberana. Eu não conheço uma expressão mais calvinista do que essa. Uma chamada soberana. Esse homem era calvinista completo. E ele fala, esse prêmio será dado um dia. O prêmio desse chamado soberano. Deus chama quem quer e ele me chamou conforme quis e tem um prêmio para mim. Eu não atingi a perfeição ainda, mas quando eu chegar lá e receber esse prêmio, eu vou atingir isso. Eu prossigo nessa direção, eu caminho, eu trabalho, eu me esforço, eu me dedico até o dia em que eu vou receber esse prêmio, que vai coroar esses esforços todos, e então sim eu atingirei a perfeição. Então esse texto aqui mostra essa boa obra em andamento e o término dela. Ok. Nós vamos para o intervalo. No próximo bloco, iremos para as últimas perguntas, inclusive aquelas que a repórter gravou para os nossos convidados. As perguntas. Voltando com o programa Vejam Só, correndo para não perder tempo, vamos lá. Reverendo Nilson Fontinelli Piedade vai fazer a última pergunta dele para o pastor Marcos. Pastor, a minha pergunta é o seguinte, quando a palavra de Deus fala que nós temos que alcançar a estatura da varonilidade de Cristo, você crê que isso só vai se dar na eternidade ou que isso está me incentivando a buscar isso hoje aqui na Terra, a alcançar a estatura da varonilidade de Cristo? Ele é a minha meta. Obrigado. 3 minutos. minutos. Eu vou, assim... Obrigado, pastor, pela pergunta. Pastor, o alvo do cristão sempre tem que ser Cristo. Ele assim como um atleta que estabelece uma meta e não consegue atingi-la, assim é o cristão. Mas o fato de ter uma meta tão elevada faz com que aquele atleta se esforce mais e mais e mais. Então, o atleta nunca pode dizer, olha, eu não vou alcançar mesmo, então eu vou desistir. Por quê? Porque o nosso treinador, o nosso técnico, não nos deu essa liberdade. Ele não permitiu que nós disséssemos, bom, já que eu não vou alcançar a santidade absoluta, então eu vou parar. O nosso técnico não permite isso. Nós somos dele, ele é o nosso chefe, ele é o nosso dono. Então ele diz, olha, claro, na Bíblia nós vemos, claro que você nunca vai ser nesta vida igual a Jesus. Livre do pecado, livre de qualquer inclinação pecaminosa, livre de qualquer cobiça, livre de um coração que tem lá a mancha do pecado e os desejos da carne. Claro que você não vai alcançar, mas eu não lhe dou a licença de você desistir, porque a fé salvadora é uma fé que trabalha. A fé que o Senhor concede aos seus eleitos é uma fé produtiva. Ela impõe na pessoa um desejo de agradar a Deus e de buscar ser semelhante a Ele. Ela tem um alvo que é Cristo. E ainda que ela saiba que ela nunca chegará lá, como o apóstolo Paulo fala, eu não alcancei a perfeição, mas eu não vou parar de buscar até receber o prêmio da soberana vocação. Então, sim, o alvo é a maturidade perfeita em Cristo. Mas esse alvo serve como um estímulo e esse alvo, ele é buscado por quem tem a fé verdadeira,
porque a fé verdadeira incute na pessoa esse amor, esse desejo, esse anseio por ser igual a Jesus. Mas esse alvo não será atingido aqui. Esse alvo será atingido somente na eternidade. Essa é a minha resposta. À luz de Filipenses 3, conforme eu disse há pouco, de Paulo dizendo que aguarda o prêmio da soberana vocação. Seus comentários, reverendo. Eu acho complicado, pastor, porque assim, na sua colocação sempre você coloca o céu que eu não vejo nos textos. Né? Aquele texto lá já que você falou de Filipenses, quando Paulo disse, eu não alcancei ainda a perfeição, mas uma coisa eu faço, estou caminhando para buscá-la e tal, e daí sempre você coloca no final, como se Paulo dissesse, isso eu vou conseguir lá na frente quando eu morrer, e ele não diz isso. Né? O que Paulo está reconhecendo ali, realmente, o que eu creio que é normal, ele está dizendo, olha, eu ainda não sou perfeito, mas eu estou correndo atrás disso. Então o Paulo acreditava que era possível sim a perfeição aqui, porque senão ele não ia correr atrás. Agora lá no céu eu vou alcançar, não está no texto. Né? Então, o prêmio da soberana vocação. O prêmio da soberana vocação. O que é o prêmio da soberana vocação? É aqui? Mas com certeza. Qual que é o prêmio da soberana vocação? Deus me libertou das trevas. Quer dizer, o fato de Cristo ter morrido e me libertado das trevas, isso é o prêmio que eu recebi. É a liberdade. Essa é a liberdade. Agora a gente pensa em prêmio só como morar no céu. A vida eterna já começa aqui. Então, eu aqui, porque eu já tenho a vida eterna. A Bíblia diz que... Ele está alcançando o prêmio. Isso aí que o senhor falou, ele já alcançou. Então, mas o prêmio é aqui na Terra. Ele está caminhando para alcançar o prêmio. Mas aí o que eu vejo também aqui? Quando eu lhe fiz a pergunta em Efésios 4, 13, ele fala, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina pela artimanha dos homens. Bom, se eu entender, na sua resposta, que essa estatura de Cristo, a perfeita varonilidade de Cristo, que Paulo incentiva a gente a buscar, que Deus está incentivando através de Paulo, é algo só para a eternidade. Aqui Paulo me parece que ele está falando exatamente do contexto da terra, porque ele está falando da igreja, dos dons da igreja, da busca da igreja, dos irmãos trabalhando para que nós aqui na terra alcancemos a estatura da plenitude de Cristo, para que alcançando a estatura da plenitude de Cristo a gente não vá mais ser levado por artimanhas dos homens. Então me parece que o foco de Paulo aqui, eu creio que esse é o foco de Paulo, ele está mostrando exatamente que que a luta da igreja é para alcançar aqui na terra, para que aí a igreja não seja mais levada para todo o vento de doutrina. Então é possível alcançar a imagem de Cristo, a varonilidade de Cristo, a estatura da plenitude de Cristo, aqui o texto me mostra claramente que é possível. Então, eu não consigo ver isso como depois, porque o texto aqui me mostra sim que é uma busca para a nossa conduta como igreja na terra ser melhor, não pensando no depois. Bom, sua última pergunta, pastor Marcos. Ou um amadurecimento doutrinário, para que não sejamos levados ao redor por qualquer vento de doutrina. Perfeito. Sua última pergunta. Eu ia falar uma coisa e esqueci. Mas tudo bem. Pastor, minha pergunta é a seguinte. Esse texto que o senhor mencionou agora. Eu gosto desse texto, porque esse texto mostra a importância que nós temos, os pastores. O texto fala que Deus concedeu dons aos homens, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para que eles cresçam, para que eles atinjam a maturidade. A palavra perfeição pode ser traduzida como maturidade também, no sentido geral, não precisa ser perfeição absoluta, sem pecado nenhum. Mostra que esse é o papel da igreja e dos pastores. O crente que chega nesse ponto, o crente que fala, atingi nesta vida. O que ele faz com a igreja e com os pastores? Ele fala o quê? Olha, muito obrigado, foi um prazer conhecer vocês, foi uma honra muito grande, cheguei lá, passem bem e até logo. Já alcancei a perfeita varonilidade, não preciso mais dos pastores, dos ministros, nem dos irmãos. Estou indo embora com gratidão no meu coração, vejo vocês no céu, enfim, mas foi uma alegria conhecê-los. É possível algum crente fazer isso? O senhor conhece algum crente ou conheceu algum crente na sua vida, na história da igreja cristã, que chegou a esse ponto de poder dizer, não preciso mais dessa obra realizada por pastores que promovem o aperfeiçoamento dos santos? É possível um crente dizer isso na sua vida? É cínico, né? O que eu diria é o seguinte, pastor,
Eu acho que se um crente chegar a falar isso, é porque realmente ele não atingiu a perfeita varonilidade. Por quê? Eu não entendo mais nada. Por quê? Porque o amor, né? O que diz? Que Deus nos aperfeiçoa lá em 1 João, o que ele fala? Que Deus nos aperfeiçoa no amor dele. Se eu, ao final de tudo isso, eu deixar de amar o Senhor, deixar de amar a igreja, de se eu não preciso mais, então quer dizer, não houve perfeição nenhuma. Porque a perfeição, ela exatamente vai levar para o amor. Agora eu vou usar alguns exemplos. Mas ele pode falar que ele não... que ele alcançou. Aí eu vou usar alguns exemplos. Eu sempre me intrigo algumas coisas. E que quando eu comecei, na época, a estudar Wesley, me chamou muita atenção essa questão e sempre me intrigou. Por que John Knox falava, Senhor, ou o Senhor me dá a Escócia ou eu morro? O cidadão estava disposto a morrer se Deus não desse para ele a Escócia. Por que John Wesley chegou a dizer, olha, eu não tenho razão nenhuma mais para viver? E diz que quando Wesley morreu, ele deixou uma colher apenas, não sei o quê, um cidadão que foi chanceler de tal, ele deixou nada. O cidadão gastou os bens dele com a evangelização, com ganhar pessoas. E ele disse, olha, a minha única incumbência de estar sobre a terra é para ganhar almas. Sempre me entregou essas pessoas, o Whitefield e outros aí, que a maneira que eles afirmavam essa sede de dizer, Senhor, ou o Senhor me dá ou eu morro. Então, o que levou esses homens no final a ter uma paixão tão grande por ganhar vidas, pela salvação do perdido? É porque chegou um momento que o amor de Deus foi aperfeiçoado neles de tal maneira, que aí volta a 1 João, em nós é aperfeiçoado o amor de Deus foi aperfeiçoado de tal maneira nesse cristão, que aí ele consegue dizer, bom, agora então eu não tenho que me preocupar com outra coisa, eu estou para ganhar vida, e eu preciso ganhar vida, se eu não levar as pessoas a Jesus, eu quero morrer, porque aí o sentido da vida dele todo passa a ser direcionado para a salvação de almas. Então, nesse aspecto, eu consigo entender por que esses homens do passado fizeram coisas que às vezes a gente não consegue. Tem muitos pastores, como você falou, né? Eu sou pastor, você é pastor, o reverendo Weber é pastor. Por que na história pastoral que nós conhecemos, a gente não vê tantas pessoas hoje dispostas a dizer, Senhor, eu caí no chão e ficar achando, Senhor, se o Senhor não me der o fulano para salvação, eu quero morrer agora. Por que a gente não tem esse amor, essa paixão tanto pelo perdido? Por que a igreja não tem tanto esse amor pelo perdido hoje? Porque está faltando aperfeiçoar no amor de Deus. Porque a hora que a gente consegue essa perfeição no amor de Deus, nós vamos conseguir realmente essa disposição e essa entrega total. Aí eu concordo com Paulo. Você perguntar para mim, você já atingiu essa perfeição? Eu vou dizer não. Mas estou caminhando para buscá-la. Agora, eu espero consegui-la em vida. Agora, concordo com Paulo. Ainda não alcancei, mas uma coisa eu faço, eu estou caminhando para buscá-la. Então, é nesse sentido que eu vejo. Eu acho que é possível, sim, um cristão conseguir na terra, em vida, realmente não pecar mais e ele conseguir, com isso, se entregar totalmente para o amor de Deus. Vamos pegar um exemplo aí que o pessoal cita, tipo Madre Teresa de Calcutá, que uma pessoa que deu a vida por pessoas sofridas. Como que fica um caso desse? Uma pessoa da sua vida a partir do momento de renunciar a si mesmo? Ela é incrédula, essa mulher. Bom, ela é católica. Vamos, deixa a Madre para lá. Mulher incrédula. 3 minutos para os seus comentários a respeito da resposta dele. Deixa a Madre de lado. Ok. Isso que o pastor mencionou agora, isso é outro assunto. Isso é outra coisa. A pessoa ser desprendida, abandonar tudo para servir a Cristo e querer se dedicar ao evangelismo e tudo mais, isso é outro assunto. O que a gente está falando aqui é da pessoa chegar a um ponto em que ela diz, olha, eu não peco mais, eu atingi a perfeita varonilidade, eu não preciso mais da ação dos pastores, do ministério pastoral e da igreja, eu não tenho necessidade. Eu posso até gostar deles, eu até vou lá, para não ficar nessa posição aí de tenho raiva da igreja. Não é raiva da igreja, eu vou lá na igreja, mas olha, pastor, eu venho aqui porque eu gosto de vocês, mas eu não preciso mais de nenhuma ministração de vocês, que eu atingi a perfeição. Dentro da teologia do Senhor, isso é perfeitamente possível acontecer. E isso acaba anulando para alguns cristãos algumas formas de viver que a Bíblia ensina. Por exemplo, a Bíblia diz que aquele que tem essa esperança, todo que tem essa esperança de um dia se encontrar o Senhor e ser semelhante a Ele, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Nessa visão de uma santidade absoluta, já na terra, eu li aqui 1 João 3,3, a si mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Esse versículo não se aplica para essa pessoa, ela não peca mais. Eu vou me purificar do quê? Eu tenho a esperança, mas não tenho de que me purificar. Se confessarmos os nossos pecados, para quê? Eu não tenho pecados a confessar. Nós temos um advogado. Para quê? Não preciso de um advogado. Não tenho pecado nenhum.
Então, essa realidade, essa concepção teológica, é uma concepção que lança fora uma série de textos bíblicos que compõem o dia a dia do cristão. Então, não é uma realidade que dá para se viver. E se alguém chegar um membro da minha igreja e dizer assim, olha, eu atingi a perfeição, eu vou dizer, olha, lamento muito, mas isso é impossível. Essa mesma resposta, a visão wesleyana não pode dar. Vai dizer, bom, se ele disse que atingiu, quem sou eu? Eu teria que conviver com ele, eu não posso conviver, então tá bom. Então você não precisa mais confessar seus pecados, você não precisa nem vir à igreja se não quiser. Enfim, você atingiu um auge aí que ninguém jamais atingiu. Eu tenho certeza que o senhor nunca conheceu ninguém assim. Na história da igreja nunca existiu ninguém assim, nem o apóstolo Paulo foi assim. Ou seja, essa figura do crente que não peca, do crente que chegou à perfeição, é um ideal, sem problema. Mas é um ideal mítico. É um ideal fabuloso, é uma fábula. Nós falamos dele, conversamos sobre ele, mas ele não existe. Nós nunca o vimos, nunca olhamos para o rosto dele. E a própria Bíblia mostra que ele não pode existir. Bom, agora, se sobrar tempo, vocês vão responder pelo menos uma ou no máximo 2 perguntas gravadas pela nossa equipe de reportagem. Cada um de vocês terá 1 minuto para a resposta. Qual a primeira pergunta? Se Jesus pagou o preço por nossos pecados, por que ainda sofremos consequências? 1 minuto, reverendo. Jesus pagou o preço do nosso pecado, por que sofremos as consequências? Bom, a palavra de Deus diz que, volta àquela questão que nós falamos. Se eu pegar o texto de Paulo, ele diz que a morte vai ser o último inimigo a ser vencido. Eu entendo a vida cristã hoje como inimigos que o Senhor vai nos entregando. Então, a partir do momento que Cristo morreu na cruz, que Ele pagou os meus pecados, Ele me deu vitória sobre a carne e sobre as suas concupiscências e tudo que a carne trouxe. Então, eu creio que em vida, nós vamos aprendendo, como nós estamos discutindo aqui, a vencer os nossos inimigos em vida. E depois, no último momento, o Senhor vai me entregar a morte. Então, eu penso que a conquista se deu na cruz. Agora, na terra, eu vou gradativamente conquistando esses inimigos à medida que eu vou caminhando. 1 minuto para o senhor também, mesma pergunta, pastor Marcos. Olha, nós sofremos as consequências porque Cristo não nos livrou das consequências naturais dos nossos atos. Se uma pessoa pratica sexo antes do casamento e engravida, quando ela se converte, o neném não desaparece. Cristo não nos livrou das consequências naturais dos atos errados que nós praticamos. Nós vivemos num universo em que Deus estabeleceu certos efeitos para certas causas. Se eu planto vento, eu vou colher tempestade. Cristo nos livrou das consequências jurídicas do pecado. Não de todas as consequências. Ele nos livrou das consequências jurídicas. O pecado gera culpa e a culpa gera condenação no inferno eterno. Cristo nos livrou dessas consequências e, a longo prazo, das consequências morais quando estivermos com Ele. Mas as consequências naturais do pecado, isso não há promessa nenhuma de livramento disso na Bíblia. Próxima pergunta, o senhor aqui começa respondendo. Solta ela. Como eu posso saber que algo é pecado? Pastor Marcos Granconato. Você pode saber que algo é pecado avaliando esse algo à luz da Escritura. Você não pode condenar aquilo que a Bíblia não condena. E você não pode aprovar aquilo que a Bíblia desaprova. Então, há muitos pecados que foram inventados por aí, pelas tradições. Há muitas pessoas que criam procedimentos, dizem isso aqui é pecado, porque acham que é por causa de tradições, por causa de costumes. A nossa regra de fé, a nossa régua pela qual nós medimos a conduta das pessoas e dizemos isso é errado ou certo, é a Sagrada Escritura. Se o que está dito, se o que você fez, o que a pessoa fez, não é tratado na Escritura, então nós temos que silenciar. Nós não podemos dizer, a Bíblia condena isso, porque ela silencia. Então, o limite são as páginas da Sagrada Escritura. A Escritura vai dizer, isso é errado ou não. Quando ela disser é errado, fuja. Quando ela disser que é certo, ou não dizer nada, vá em frente. Sua resposta, reverendo Nilson. Eu apenas, algo mais, eu concordo plenamente com o pastor. Quando Paulo diz lá em Gálatas 5, versículo 19, ora, as obras da carne são conhecidas e são. Então é o que o pastor colocou. Como que eu sei se alguma coisa é pecado? Deus deixou claro na palavra.
Por isso que o texto diz, as obras da carne são conhecidas. Tudo que é pecado está na Bíblia, de alguma maneira, mostrando o que desagrada o Senhor. É conhecido. Não tem como alguém dizer, mas existe tal coisa que eu não sei se é pecado. A Bíblia diz que as obras da carne são conhecidas. Então, na Bíblia, nós temos como saber o que é pecado, o que Deus aprova e o que Deus não aprova. Tá bom, e lembrando que há coisas semelhantes a estas no fim da lista, né? E coisas semelhantes a essas, acerca das quais, como o anjo Javulo disse, não herdarão o rei dos céus os que tais coisas praticam. Muito bem, queria agradecer ao reverendo Nilson Fontinelli Piedade, da Igreja Metodista Livre, e o pastor Marcos Granconato, da Igreja Batista Redenção, por terem estado aqui, e eles continuam à disposição de vocês pelo site vejamsó.com.br. Na aba convidados você tem o e-mail deles para mandar perguntas, tirar dúvidas, fazer convites, enfim, eles estão à sua disposição, só não vale xingar. Vamos ver quem é que vai ganhar o brinde da grade. Marcos José da Silva, de Campinas, tem a grade aí, aliás, muito boa. Marcos, aproveita. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nós nos encontraremos no próximo Vejam Só.